Olá, esse é o canal Meu Mundo Autista, ou podcast Meu Mundo Autista. E hoje vamos falar do autismo, do autista e a família, porque não dá pra gente falar do autista sem a família. Então, fica aí e vamos conversar. Vamos lá. Vamos lá, gente, vamos conversar sobre família e autista. É difícil você separar o autismo da família, da necessidade que a família precisa dar ao autista. Mas todos nós precisamos de família, gostamos de estar cercado de pessoas que vivem intimamente ligadas. Isso é família. Então, quando eu chego para você e falo qual é a sua família, é a família que vive com você, que lhe cerca, que está intimamente ligado à pessoa autista, seja ela a família que for. É importante deixar isso bem claro, porque dentro dos novos modelos de confecção, de criação, de formação de famílias, existem as situações que nós já conhecemos e aquelas que passamos a conhecer, e nenhuma delas é a família ideal. Qual é a família ideal? Aquela que consegue dar suporte para aqueles que virão. Esse é o modelo de família. Por isso que muitas vezes, até inclusive pais adotivos acabam sendo muito mais efetivos do que os pais que geraram, os pais biológicos. E aí entra uma grande discussão, o divórcio. Gente, é uma coisa normal nós falarmos do divórcio dentro da sociedade moderna. Porque um casal, um homem e uma mulher, duas mulheres, dois homens, não são obrigados a conviver juntos para sempre. Não são, ainda mais se existem situações, por exemplo, de toxicidade de relação, se existe violência, se existe outras situações associadas em que uma das partes ou as duas partes vive infeliz porque o outro quer fazer o outro infeliz. Isso é uma realidade. Então, eu me abraçar de situações do que eu acredito para manter duas pessoas juntas porque desejo assim, não dá. Mas o meu filho é autista, ele vai sofrer com isso. Gente, talvez ele sofra menos do que você. Então, a gente muitas vezes utiliza a situação, a condição dos nossos filhos autistas como resposta. Vamos começar pelos homens, porque esses são os que mais são realmente, tapados nessa história. Então, quando o homem descobre que seu filho, sua filha, não vai corresponder à expectativa que ele criou, olha só, o homem tem muita pouca expectativa com o nascimento de uma criança, a mãe tem muito mais, mas vamos voltar para os caras. Então, eles têm muito menos expectativas sobre a situação. E aí, na primeira frustração, porque descobriu que a filha seria autista, ele inventa um monte de desculpas porque ele não consegue lidar com isso. Um pouco da criação que teve, porque talvez ele seja o espelho daquilo que ele foi criado, ou simplesmente porque ele ainda, apesar de ter 30, 40 anos, ainda não alcançou maturidade. E nós homens nos abraçamos a essa muleta chamada imaturidade para sair de casa. Não é bem assim que funciona e acontece bastante. Mas vamos considerar que todas as situações em que nós vamos falar aqui não teve nenhuma situação de maturidade, simplesmente acabou o relacionamento, acabou o amor. Seja pelo qual foi o motivo, mas você, pai, que está assistindo, inclusive se você está aí numa sala de espera, porque hoje o mundo autista passa em salas de terapias, enquanto os pais estão assistindo, então os filhos estão sendo assistidos, os pais estão assistindo a gente. Então, muito obrigado pela audiência. E você, pai, que está aí esperando o seu filho na terapia, não está fazendo mais que sua obrigação. Então, não tem nada, nossa, eu venho com meu filho para terapia. Nossa, nada mais que sua obrigação. Entenda isso e aceite que dói menos. Porque nós precisamos sim. Mas eu trabalho o dia inteiro. Tua mulher não trabalha o dia inteiro também, não? Então é importante a gente vencer esse machismo estrutural e que fala que as pessoas têm seus papéis. A sociedade, anos e anos, falou que a mulher tinha que tomar conta dos filhos. Você também tem. Hoje, ainda bem, com a modernidade, nós estamos vendo cada vez mais pais preferindo ficar em casa, tomando conta dos filhos, e as mulheres, muito melhor sucedidas, estão trabalhando fora de casa, porque em casa elas trabalham pra caramba. Agora, voltando para você, mulher. Você que está aí me vendo, me assistindo ou me ouvindo. Você é uma guerreira, porque na verdade tudo que você faz não é pensando em você. É pensando no bem-estar dos seus filhos, do seu filho que está aí fazendo a terapia ou não. Ou você está nesse momento me assistindo agoniada, querendo saber
onde é que eu vou colocar meu filho para fazer aba, onde que meu filho vai fazer TCC. Hoje a modernidade trancou as crianças dentro de apartamentos, né? Então, leva para o quintal, leva para brincar. Qual foi a última vez que seu filho tomou banho de chuva? Ele não vai ficar doente por causa disso. Então, quer dizer, as terapias, os estímulos, são oferecidos no quintal da casa, mas podem ser potencializados quando a gente consegue, que é uma coisa tão difícil, levar até a clínica. Então não tenha medo disso. Não leve, não finja que aquilo não acontece. E uma coisa muito importante, o sofrimento que muitas mulheres trazem, elas acabam deslocando para os filhos. Gente, infelizmente, como o homem tem essas besteiras que nós fazemos, as mulheres também muitas vezes carregam sobre si coisas que elas também queriam falar para o dito cujo e acaba a criança sofrendo. Então, vamos tentar resolver as partes. Eu preciso resolver minha situação comigo, resolver a situação com o bendito ou com a bendita, para que nossos filhos não sofram. Isso é um divórcio sadio. Só que o problema é que nós precisamos falar de um negócio chamado relacionamentos abusivos. Gente, mulheres, vocês têm que levantar a mão mesmo. Mas não é levantar a mão para bater em seu ninguém. Mas vocês têm que levantar a mão e falar, chega. Colocar aquele xizinho vermelho na mão e dizer assim, chega. Não dá para sobreviver vivendo desse jeito. Porque muitas mulheres, inclusive, adoecem porque maridos tóxicos fazem de tudo com elas. E aí nós vamos criar crianças que vão enxergar aquilo como uma coisa natural e vão talvez permitir que seus parceiros, que suas parceiras façam a mesma coisa. É preciso que pais e mães respeitem a si próprios e a seus filhos. E aí como é que eu faço isso? Me respeitando, gostando de mim, gostando um pouco mais de mim. Porque de repente, você que está aí hoje, assistindo onde você está assistindo, me assistindo, você pergunta, mas o que isso tem a ver com o autismo? Tem tudo a ver, porque hoje a gente não sabe qual é o segredo da bolacha Tostines. Eu tenho mais de 40 anos, tá, gente? Quer dizer, se rende mais porque é mais fresquinho, ou se vende mais, ou é mais fresquinho porque vende mais. A gente não sabe se a criança acaba sendo mais nervosa, mais reativa, porque ela é assim e você acaba, pai e mãe, acabam sendo mais reativos à criança, ou o inverso, ou talvez a criança simplesmente está respondendo aquilo que o ambiente dela está dizendo. Esses dias eu li de um profissional que as crianças não têm noção do divórcio. Talvez ele não saiba o que é estrutura de divórcio, talvez ele não tenha concepção na idade dele o que é uma vida a dois no papel. Mas ele sabe que aquela relação está indo para o saco, está acabando. Então, por favor, vocês não usem esse termo capacitista tão nesse nível em que uma criança, um jovem autista não saiba o que é um divórcio. Eles sabem que algo está acontecendo, não precisa saber pelo nome. O capacitismo é esse instrumento em que muitas pessoas acabam desmerecendo o que o outro sabe, sem perguntar para ele. Então, gente, quando você precisar desistir de uma relação a dois, é antes só do que mal acompanhado. Tenha isso em mente. Não dá para sustentar uma relação tóxica, não dá para sustentar um relacionamento abusivo em que uma mulher não pode nem utilizar um short. Essa semana aqui em Mato Grosso, uma mulher, não aprovo isso, mas preciso contar, desceu a porrada no marido e no genro, no cunhado, quer dizer, no cunhado, porque ela colocou um short e o marido não gostou. Não estou pedindo para que ninguém saia estapeando seus maridos, saindo na porrada com o marido. Mas ela falou assim, o que tem a ver isso? Então, você tem que realmente se empoderar. E você, menina autista, eu fico muito pouco preocupado porque a gente fala muito sobre eles. Mas você, menina autista, que também vai procurar um relacionamento no futuro, se quiser ter um relacionamento, isso é importante, tá, gente? Nem todo autista está muito interessado em ter um relacionamento a dois. Então não força a barra. Ele só vai sair de casa quando casar. E se não quiser casar? E se a vida dele for uma vida em que eu consigo viver bem comigo? Não preciso de um segundo para me fazer bem, tá? Então, você menina, não permita. A gente tem muito mais casos de meninas que são abusadas, meninas autistas, que talvez nem tenham diagnóstico, foram abusadas por seus maridos ou ludibriados por maridos ou namorados por causa da inocência ou da falta de maturidade emocional para o que está vivendo. Porque, gente, só para uma dica para todos, né? Todos nós
tendemos a nossa maturidade física acompanhar a nossa emocional. Nem sempre isso acontece com a pessoa autista. Ela fica, não, ou ele ou ela não ficam atrasados, mas eles ainda preferem acreditar no romantismo, que você está falando a verdade. Então aí se torna muito perigoso quando de repente ele ou ela, principalmente ela, vê em casa os pais se traindo as suas vontades, gritando um com o outro. E aí você espera que a criança faça o quê? Não há risperidona, não há Rivotril, não há nenhum tipo de medicamento que acalme uma criança numa casa onde não há paz. Ah, Alexandre, mas isso vai ser difícil de acontecer. Então, construa esse mundo. Gosto muito de um filme chamado A Vida é Bela. Esse filme ganhou o Oscar. É a história de um pai que estava preso. E na mesma cela estava o filho. Para que o filho não soubesse da guerra que estava acontecendo lá fora, ele convenceu a todo mundo a contar uma história que aquilo ali não estava acontecendo. O filho não soube da guerra, porque o pai nunca contou. Então, quer dizer, pais e mães, a discussão de vocês não tem a ver com o filho de vocês. Antes só do que mal acompanhado. Mas, mulheres, uma dica: não permita que você fique totalmente dependente de uma pessoa. Lute, tenha suas próprias pernas, voe. Você tem mais capacidade. Você, mulher, tem mais capacidade do que a gente. Não é por nada que você consegue ser mãe, terapeuta, ser tudo que faz e ainda conseguir trabalhar dentro e fora de casa, coisa que nós não conseguimos. Mal sabemos amarrar o cadastro do nosso sapato. Então, mulheres, nessa semana que nós estamos trabalhando, a mulher, empodere-se pelos seus filhos. Vocês são super. E toda mulher que está me ouvindo falar sobre isso, não precisa marcar o seu marido na publicação. Tenho certeza que isso vai chegar até ele e vão falar: tem um doido falando das mulheres estapear os maridos. Mentira, não mandei nada disso. Mas eu só quero que vocês sejam felizes e, consequentemente, trazer a paz dentro de casa para o seu filho. Tá bom? Obrigado.